Olá pessoal do Museu do Toca-Fitas, hoje terça-feira e nós estamos aqui mais uma vez, como de costume, para o nosso vídeo de terça, falando um pouquinho da curiosidade, dos detalhes técnicos, da evolução técnica dos aparelhos automotivos que fizeram a história do nosso som automotivo, não só no Brasil como no mundo, principalmente nas décadas de 60, 70, 80 e 90. Eu não canso de falar que o som automotivo no Brasil fez história no mundo também, porque ele aperfeiçoou aparelhos da própria Blaupunkt na Alemanha, aparelhos daqui como o equalizador da Tojo mandaram tecnologias para vários países, e os aparelhos também foram exportados para vários países e marcaram uma fase áurea da produção de som automotivo que antecedeu a tudo que tem aí, esses multimídias, esses processadores, esses verdadeiros computadores que estão dentro dos carros hoje, que nasceram desses aparelhos mais simples das décadas que eu falei, 60, 70, 80 e 90, e aqui no Brasil, especificamente entre 70 e final dos anos 80, a produção foi fera, grandes empresários, desbravadores, empreendedores, técnicos de qualidade, e o resultado foi o que vocês viram com a Tojo, com a Bosch, com a Motorrádio, com tantos aparelhos produzidos que até hoje são cobiçados. Mas o nosso vídeo de hoje, aqui de terça-feira, eu já mostrei esse aparelho, já mostrei ele funcionando, como vocês estão vendo aí, é o nosso equalizador Tojo GR1500. O que eu vou falar hoje é que esse aparelho GR1500 vai ser usado num barco, numa lancha. E aí eu tentei fazer um trabalho nele de proteção à maresia, de proteção à carcaça do aparelho, de proteção aos componentes do aparelho, para que o nosso cliente, o Otávio, pudesse colocar e tirar ele da lancha, quando ele fosse usar na lancha, no barco dele, sem prejudicar o aparelho, sem dar maresia no aparelho. Então o que eu desenvolvi? Passamos uma camada de verniz no aparelho, na carcaça, reforcei o verniz nas placas, tanto na parte de baixo como na parte dos componentes, preservei somente o potenciômetro, que é o deslizante do fader, como vocês estão vendo aí, que não poderia ter o verniz, que senão ele iria travar, não ia ter a função do fader, e o liga e desliga da tecla, que também é deslizante, que é plástico, que se o verniz penetrasse ele poderia colar a tecla e atrapalhar o liga e desliga. Fora isso, todos os componentes, tudo foi invernizado, tudo foi pensado para que pudesse ter a maior proteção possível. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu, do Museu do Toca-Fitas, Cláudio Grilo, não recomendo esses aparelhos para serem usados em barco com maresia. Eles não foram projetados para isso. Você não pode tampar a carcaça dele, você não pode fechar a carcaça do aparelho, ele vai esquentar, ele vai queimar. Imagina a temperatura que se faz no barco em alto mar. Ele aberto já iria fritar os componentes. Imagina ele num compartimento fechado, se você plastificar, se você colocar contact, se você quiser colocar um compartimento fechado. Ele vai queimar, ele não vai aguentar, ele vai cair a performance, ele vai aquecer os integrados de saída, ele vai aquecer o transformador de fonte e não vai ficar com o som bom, vai distorcer tudo. Isso que eu fiz foi uma maneira paliativa, que outras pessoas podem estar precisando. Então o que é? Um banho de verniz, onde se pode colocar verniz no aparelho, e plug para pôr e tirar, e quando você parar o barco, ouviu o som lá, passeou, fez o que foi lá, tira o aparelho, desconecta o plug e leva ele para casa, para um lugar seguro, seco, livre e longe da maresia, e longe do barco quando não estiver usando. Tá bom? É só uma dica porque outras pessoas podem estar com esse mesmo problema. Eu achei que eram poucas, mas várias pessoas entraram em contato comigo quando eu comecei a comentar que eu estava fazendo esse banho de verniz, esse tratamento de verniz no GR1500. Então eu resolvi mostrar para que servisse assim de um conselho e de um alerta para as pessoas que tivessem com esse mesmo problema. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Bem pessoal, então, só para finalizar, um vídeo curto, breve, mais uma dica, mais assim um conselho, mais para mostrar o que eu fiz paliativamente para proteger lá o GR1500. Mas eu volto a dizer, eu não aconselho esses aparelhos ficarem em barcos, ficarem em maresia. Eles foram projetados para trabalhar em automóvel, para trabalhar longe da umidade e para trabalhar num clima que, por mais que você pegue calor no automóvel, à noite ele refresca, ou também quando você está andando os vidros abertos, ele vai refrescar um pouco, normalmente a temperatura dele. Ele foi projetado para aguentar isso. Mas para suportar uma temperatura maior que essa, ainda com toda a ação que a maresia provoca em termos de corrosão, de mau contato, aí fica difícil. Isso foi uma maneira paliativa para agradar e para poder atender o nosso cliente, o Otávio, que está levando esse aparelho para Barra Mansa, Rio de Janeiro, e a gente espera
que ele tenha vida longa, porque a gente adora esses aparelhos e a gente quer que cada vez mais eles estejam rodando e representando a história do som automotivo no Brasil nas décadas de 60, 70, 80, que eu volto a dizer, é a praia oficial aqui do Museu do Toca-Fitas. Semana que vem tem mais vídeos em nosso canal, toda terça-feira um vídeo, mandem sugestões, críticas, opiniões, estamos por aqui para tentar atender o maior número de pessoas, para tentar deixar as dúvidas esclarecidas para muita gente que quer instalar esses aparelhos e que estão longe daqui de São Paulo, do museu. A gente está à disposição no que puder para ajudar todos vocês. Abraço, semana que vem tem mais.